Módulo 53 e 54, página 83. Expressões numéricas com números racionais. Nos módulos anteriores, apresentamos as 4 operações elementares com números racionais, além da potenciação e da raiz quadrada. Essas operações podem se relacionar de diversas formas, escritas como expressões numéricas. A ordem de resolução de uma expressão numérica com números racionais deve seguir os mesmos procedimentos utilizados para o conjunto dos números inteiros. Vamos analisar agora a ordem de resolução das operações em uma expressão. Então, quem que a gente verifica primeiro? Quando é potência, né? Número elevado a um expoente, potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. Ou seja, ponto e a barra. E terceira, adição e subtração. Veja um exemplo. Calcular a expressão 8 sobre 9 menos raiz de 1 sobre 9 mais 2 terços dividido, abre parênteses, 1 meio, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Bom, quem que a gente consegue verificar aqui, ó, da nossa ordem? Raiz, quem que é potenciação e radiciação. Então, aqui eu encontro radiciação e aqui potenciação. Então, eu tenho que resolver elas primeiro, tá bom? Então, eu repito aquelas que ainda não estão na vez delas, né? 8, 9, aqui eu já vou resolver. Menos, manter, né? Raiz de 1. Raiz de 1 é 1 e a raiz de 9, né? Qual que é a origem do 9? Ele é o 3 vezes 3, então, raiz de 9, raiz quadrada, né? De 9, 3. Mais 2 terços dividido, agora vamos resolver a potenciação. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, que é esse número 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Bom, então, resolvemos essa ordem. O que vamos fazer agora? Bom, agora nós vamos analisar quem que nós temos aqui. Divisão, né? Que tá já lá em segunda ordem. Então, vamos manter 8 sobre 9 menos 1 terço mais 2 terços. Aqui, ó. Vocês lembram da divisão? Que eu vou pegar e transformar a divisão numa multiplicação e inverter a minha segunda fração? Inverter a minha fração, a segunda fração? Então, vamos inverter aqui, 4 sobre 1. Isso aí agora a gente consegue calcular, né? 8 nonos menos 1 terço, que 2 vezes 4, mais, né? Aqui não tem nenhum, significa que tem um mais com mais. 2 vezes 4, 8, 3 vezes 1, 3. Agora o que eu vou fazer? Tirar o mínimo e fazer a adição e subtração, tá? Por exemplo, eu posso, esse aqui é 3 e esse é 3. Posso unir esses dois aqui, ó. Que fica 8 nonos. Repito, menos com mais. Aliás, eu tenho aqui, ó, o 3, né? Repito o denominador e somo, subtraio os meus numeradores. Ó, quem é maior, o 8 ou o 1? O 8. Qual é o sinal que está acompanhando o 8? O mais. Então, é esse sinal que vai prevalecer. Agora, fazendo a diferença entre 8 e 1, eu tenho 7, né? Então, agora sim, ó. Qual que é o MMC entre 9 e 3? Entre 9 e 3. Qual que é o fator? 3 dividido por 9, 3, dividido por 3, 1. 3 novamente, 1 e 1. 3 vezes 3, 9. Então, esse aqui é 9. 9 dividido por 9, 1 vezes 8, 8. 9 dividido por 3, 3 vezes 7, 21. 21 mais 8, 29 sobre 9. Esse é o meu resultado, tá? Então, assim que
a resolução também vai tratar, tá? Primeiramente, calculamos a raiz e a potência, como fizemos, e ainda na sequência efetuamos a divisão, sempre que possível. Na multiplicação, devem ser realizadas simplificações. Então, o que ele fez? Aqui ele só copiou, né? E aqui ele, divisão de frações, troca o sinal para, inverte o sinal e inverte também a minha segunda fração, tá? E aí, agora sim, 8 nonos menos 1/3 mais 8 terços. Finalmente, são efetuadas as adições e as subtrações na ordem que aparece da esquerda para a direita, certo? Então, já na página 84, ele já traz toda a resolução, certo? E aqui ele trabalhou com as 3 frações. Eu já resolvi essa fração aqui para eu trabalhar só com 2 frações, mas ele tirou o MMC 9, 3 e 3, então deu 9, 9 dividido por 9, 1, vezes 8, 8, 9 dividido por 3, 3, vezes 1, 3, 9 dividido por 3, 3, vezes 8, 24, né? Mantém o sinal. Então, agora todo mundo 9. 8 menos 3, 5 e 24. 24 mais 5, 29 sobre 9. Então, assim, é um outro caminho que você pode seguir, tá? Mas tá tudo certo. E talvez você também tenha começado a construir na mente de vocês caminhos. Ah, eu gosto de fazer assim, professora. Será que isso é legal? Será que dá certo? Então, assim, tem N formas que você pode estar pensando. E aquele outro caminho que pode também chegar ao resultado e pode estar certo seu pensamento também, tá? Quando há sinais de associação, efetuamos as operações indicadas entre cada um desses sinais, conforme os critérios utilizados para os números inteiros. Então, primeiro a gente resolve os parênteses. Segundo, aqui, ó, desses sinais de associação, primeiro a gente resolve parênteses, depois colchetes e terceiro as chaves, né? Por último. Então, veja mais 2 exemplos acompanhando atentamente cada um dos passos. Calcular a expressão 8 sobre 9 menos, abre colchete, abre parênteses, menos 3 meios, fecha parênteses elevado ao quadrado, mais 1/5 vezes, abre parênteses, 1/2 mais 1/3, fecha parênteses e fecha colchetes. Bom, a ordem, né? Temos aqui parênteses, então vamos resolver primeiramente os parênteses. Então, aqui, repito, 8 sobre 9, menos, vou resolver aqui, ó. Aqui, poderia já resolver aqui também, tá? Mas no livro ele não resolveu, mas se você estivesse fazendo e resolvesse, ele não ia interferir nesses resultados. Então, mas ele copiou e aqui ele fez o quê? Tirou o MMC de 2 e 3. Então, 2 e 3, quais são os fatores? 2, 1, 3, 3, 1. 2 vezes 3, 6. Então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Continuando, repetimos 8 sobre 9, menos, abre colchete, repete menos 3/2 elevado ao quadrado, mais 1/5, 3 mais 2, 5 sextos. Bom, tá vendo aqui que é a multiplicação? Eu posso simplificar. Quando é multiplicação, posso simplificar alguns números, os que são iguais ou os que são múltiplos, que estão no numerador e denominador. Então, que são iguais, então eu vou simplificar, tá bom? Para eu trabalhar com números menores. Então, repito, 8 nonos, menos. Aqui eu já vou resolver isso aqui, né? Já vou resolver essa potência. Então, ó, aqui eu vou ter menos 3/2 vezes menos 3/2. Então, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Resolvi a potência, mais, que ó, já simplificou. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6.
Então, temos 8 nonos menos 9 quartos mais 1/6. Tirei o MMC, que dá 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 9, 27. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. Então, fica 8 nonos menos 29 sobre 12, menos 12 avos. Então, agora eu vou tirar o MMC de 9 e 12, que dá 36. 36 dividido por 9, 4 vezes 8, 32. 36 dividido por 2, 3. 3 vezes 29, 87. Né? Mantenho o meu sinal. Então, 36, 32 menos 87. Quem é maior? 32 ou 87? 87. Então, eu pego o sinal do 87, menos. Qual que é a diferença entre 87 e 32? 55. Então, esse é o resultado. Esse resultado. 2. Vamos lá. Determinar o resultado da seguinte expressão numérica. 2 menos, abre chaves, 1/2 mais 2/3 dividido, abre colchetes. Raiz de 25 sobre 81, menos, abre parênteses, 2/3, fecha parênteses elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, 2/3 vezes 1/3 menos 1/4, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chaves. Bom, o que eu tenho que analisar? Tenho raiz? Aliás, tenho parênteses? Tenho os parênteses, colchete e chaves. Então, tenho, ó. Tenho esse parênteses aqui. Tenho aqui a potência, radiciação, né? Que também é prioridade lá naquele... logo atrás quando vimos. Então, repetimos. 2 menos, abre chaves, 1/2 mais 2/3 dividido, abre colchete. Que eu também já poderia ter resolvido, ó. Raiz de 25, 5. Raiz de 81, 9. Mas aqui ele quis manter. Aqui, ó. Aqui ele quis manter e já resolveu esse outro aqui. Mas ele resolveu para enfatizar que é necessário primeiro resolver os parênteses. Então, 2 ao quadrado, perceba que esse menos não está dentro do parênteses, portanto, ele não está elevado ao quadrado, vai manter o menos. 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4, e 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Mais, aqui, ó, dentro do meu parênteses, que eu vou resolver primeiro? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, mais... Aqui, ó, aqui eu tenho uma multiplicação aqui, e aqui eu tenho uma subtração. Então, o que eu preciso, ó, dentro desse meu parênteses aqui, quem que eu preciso resolver primeiro? Gente, é por óbvio que é a multiplicação, tá? Verifiquem aí se o de vocês também tem multiplicação. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. Então, eu preciso me atentar a isso, né? Aí, repito, menos. Aqui, o que vai ficar? Menos 1/4. Organizem aí a apostila de vocês, por favor. Menos 1/4, tá? E aqui não existe. Então, ficou aqui como? 2 sobre 9 vezes menos 1/4, tá? Então, vamos lá. 2 menos 1/2 mais 2/3 dividido. Abre colchete, 5 nós. Aqui ele já tirou da raiz. Raiz de 25. Qual que é a origem de 25? 5. A origem de 81, 9. A raiz de 81, 9. Menos 4 nonos, mais. Aqui, ó, é 2 nonos. 2 nonos vezes menos 1/4. Vezes menos 1/4. Então, aqui, ó, 2 e o 4 eu posso simplificar, que aqui fica 2 e aqui 2 dividido por 2, 1. Então, vamos continuar. 2 menos meio mais 2/3 dividido. Abre o colchete, 5 nonos, menos 4 nonos. Aqui, 1 vezes 1, 1. E aqui, 9 vezes 2,
9 vezes 2, 18, certo? Então, aqui, 18. Vocês só façam essas alteraçõezinhas aí que eu fiz, e aqui coloque 1 sobre 18, certo? Bom, agora eu continuo 2 menos, abre chaves, 1/2 mais 2/3 dividido, abre colchete. Então, agora eu vou resolver, já tirei os parênteses, resolvo os colchetes, né? Que são mesmo denominador, então eu já vou unir. 5 menos 4, 1, e repete o 9, 1 sobre 18. Então, agora eu vou finalizar esse colchete, 2 menos, abre chaves, 1/2 mais 2/3 dividido, que eu vou ter que tirar o MMC de 9, 18, que eu sei que múltiplo de 9 é 9, 18, 27, e o múltiplo de 18, 18, 36, então, o primeiro número que se repete nos dois múltiplos é o 18, ou seja, se eu fizer a fatoração de 9, 18, eu vou obter 18. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 1, 2. 18 dividido por 18, 1 vezes 1, 1. Então, 2 mais 1, 3 e repete o 18. Ó, aqui, ó, só garantindo para vocês, é par, então uso 2. 18 dividido por 2, 9. 3, 9 dividido por 3, 3. 9 dividido por 3, 3. 3 novamente, 1. 3 dividido por 3, 1. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Esse é o nosso MMC, tá? Então, repete 2 menos, abre chaves, 1/2. Aqui, ó, tá a divisão, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou inverter o sinal, a operação, vezes, e inverter minha fração, minha segunda fração. Então, vezes 18 sobre 3. E agora vai ficar 2 menos, abre chaves, 1/2. Aqui, ó, eu consigo dividir 3, o 18 e o 3, né? 3 dividido por 3, 1. 18 dividido por 3, 6. 2 vezes 6, 2 vezes... Ah, aqui ficou o 6. E o 6 eu consigo dividir 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes 1, 1. Então, 2 menos 1/2 mais... Aqui, ó, 2 e 1, vou ter que tirar o MMC entre 2 e 1, que é 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8. Transformei no mesmo denominador, repito o denominador e somo ou subtraio meus numeradores. 1 mais 8, 9. Então, respeito esse menos, tiro das chaves, né? Eliminei as chaves, respeitei o menos, mantive o menos, e aqui mais com mais com menos, menos. Tá? Então, a única coisa que eu fiz, eu resolvi dentro da chave, e como era positivo, quando eu tenho um menos com mais, dá menos. Então, 2 menos 9 meios. Agora, tirei o MMC de novo, entre 2 e 1. Entre 2 e 1 é o 2. 2 dividido por 2, 1. 1, 2. Então, 2 dividido por 1, 2. Vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Vezes 9, 9. Então, 4 meios menos 9 meios. Repito o denominador. Quem é maior, 9 ou 4? O 9. Então, o sinal que está acompanhando o 9. Menos. 9. E a diferença entre 9 e 4? 5. Então, menos 5 meios. Observe que, apesar de parecer longo, o cálculo de uma expressão numérica envolve poucos cálculos de uma linha para outra. E realmente a gente viu que a gente foi só copiando, né? Então, esse cara aqui, ó, que já estava de fora das chaves, ele foi até o final, né? Então, observe que, apesar de parecer longo, o cálculo de uma expressão numérica envolve poucos cálculos de uma linha para outra. O registro desse espaço é muito importante. Então, o que tem que ser feito? Mais detalhado. Para quê? Para que a gente não se perca, não se misture, tá? Então, na questão de expressão numérica, é mais algo organizacional, tá? É bem, vamos manter a ordem, a organização, que a gente chega a um resultado com mais assertividade, tá? Então,
o registro desses passos é muito importante, pois organiza-se o cálculo e, consequentemente, o pensamento, facilita a identificação de quais operações devem ser realizadas primeiro, auxilia na identificação de erros pontuais, fazendo com que seu estudo seja mais eficiente. E nesse contexto, por exemplo, se ocorrer um erro apenas no cálculo de uma raiz quadrada e todo o restante do cálculo da expressão estiver correto, pode-se reforçar, naquele momento, o estudo específico de raiz quadrada, e não necessariamente de todas as demais operações. Bom, então finalizamos, né? Página 85. Agora vamos lá para exercício de aplicação, página 103. Bom, 1. Traduza cada sentença para a forma de expressão numérica e resolva indicando o resultado na forma de fração irredutível, ou seja, simplifique tudo. 2/3 do quadrado, 2/3 do quadrado, do D vezes, do quadrado de 3/5. Bom, 2/3 eu repito. 3 ao quadrado, 9, né? 3 vezes 3, 9. Aqui o 9. E 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 25. Bom, então, agora tem essa multiplicação. 2 vezes 3, 6. E aqui, ó, eu simplifiquei o 9 com 3 para reduzir, né? Então, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, 2 vezes 3, 6. E 1 vezes 25, 25. Que é a nossa fração irredutível, certo? B. 1/3 da soma de 1/3 dá. Quando você vê 1/3 dá. Então, vezes. Dá o quê? Dá soma. Bom, soma eu vou estar somando duas coisas. Dá soma de 1/4 com 1/5. Com 1/5. Então, vou pôr aqui, ó. Então, é da soma. Então, quando você vê da soma, dá soma. Então, eu vou somar algo. Então, tem que manter o meu parênteses. Então, vai ficar como? Tira o MMC de 4, 5, que você vai encontrar o 20, né? 4 e 5. 2, 4 dividido por 2, 2, 5, 2 de novo, 1, 5 e 5, que dá 1. 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20. Então, meu MMC é 20. 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5, 4, 4 vezes 1, 4. Então, 1/3 vezes 5 mais 4, 9. E repete o denominador 20. Vou simplifiquei aqui, ó, o 3 com o 9. Então, 1 vezes 3, 3. 3, não, agora é 1, né? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 20, 20. Então, dá 3 sobre 20 avos. Nessa letra B. O 2, na página 104, podemos encontrar uma expressão no radicando de uma raiz quadrada. Veja como exemplo a seguinte expressão. Raiz de 5 sobre 13 avos elevado ao quadrado mais 12 sobre 13 avos elevado ao quadrado. Na resolução de uma expressão numérica, devemos resolver primeiramente a potência e a radiciação. Faça isso e determine o valor numérico final dessa expressão. Bom, o que a gente pode observar aqui? Para eu resolver essa radiciação, eu preciso primeiro de um número aqui, né? Então, se eu preciso primeiro de um número, vou ter que resolver esses caras aqui primeiro, ó. Então, eu vou pôr raiz, abre parênteses, 5 ao quadrado, 25, 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13, 169, mais 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 154, sobre 3 vezes 13, 169. Então, vai ficar 25 mais 144, 25 mais 144 vai dar 169. Então, 169 sobre 169. E a raiz de 169 é 13. Então, vai ficar
Posso simplificar o 169 por 169, ó. Então, aqui, ó, foi o que eu falei. Posso simplificar agora 169 por 169, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. E raiz de 1, eu sei que é 1, porque 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, tá? Então, aqui a nossa resolução dá 2. E vamos finalizar essa aula de hoje, que nós só temos uma aula. Então, a gente vai finalizar aqui, ó, para o dia 24. Vamos parar aqui, que aí semana que vem a gente resolve a página 104, 105 e deixa para casa e faz o para conferir, tá bom? Então, é isso, moçada. É isso aí, tá? Muito obrigada.